Mas uma coisa vai ser muito interessante, e vocês são nós, de certa forma, mas vocês que são jovens são mais ainda privilegiados, que nesses próximos 20 anos o Sol vai estar nesse mínimo que ocorre a cada 100 anos. E felizmente agora a gente tem uma parafernália enorme de instrumentação em órbita, telescópios, sondas, satélites, que nos vão permitir medir, acompanhar a atividade solar. E um dos aspectos muito importantes é o campo magnético solar, que ele enfraquece e espera que ele se enfraqueça pelo menos 50%, ou seja, fique na metade do valor que foi medido em 1957-58, durante o ano geofísico. Se isso ocorrer, nós não sabemos exatamente qual é a consequência da redução do campo magnético solar. O campo magnético terrestre pode responder, e isso pode mudar, por exemplo, a circulação do magma debaixo da superfície das placas tectônicas, e isso, por exemplo, produzir uma maior atividade sísmica durante esses 20 anos. É curioso, quando você estuda a atividade sísmica no passado, você observa que toda vez que o Sol está no mínimo, ocorre grandes terremotos, como por exemplo no mínimo do século XX, o terremoto de São Francisco foi em 1906, bem dentro desse mínimo solar. E naquela época, naquela oportunidade, tivemos pelo menos 12 terremotos com magnitude superior a 8,0 na escala Richter e 3 grandes erupções vulcânicas naquele mesmo período. Pode ser, como o fenômeno ocorre uma vez a cada 100 anos, fica muito difícil você estabelecer ligações. Mas pode ser que a variação do campo magnético solar tenha muito mais impacto na Terra, no ambiente e até nos próprios seres vivos do que nós imaginamos. Então acho que nós vamos ter uma oportunidade única agora, desde que o homem passou a andar com 2 pernas, né? Durante a evolução todinha do ser humano, é a primeira vez na história que nós vamos estar equipados para observar como essa variação de atividade solar vai interferir na geofísica do planeta, no clima e possivelmente até nos seres vivos. Quem sabe a gente entenda um pouco melhor como é que os oceanos respondem, como o CO2 responde em função dessas mudanças. Que se dispôs a, enfim, levou o nosso material aqui, parece que entrou no ar hoje, não sei. Eventualmente a gente vai saber disso depois, qual foi a repercussão. Mas a Globo, a Record, não tem interesse. A agenda está fechada para esse tipo de assunto. Você vai na redação das revistas, dos jornais, o pessoal não quer nem saber, entendeu? Porque muita gente, e eu tenho visto isso, eu profiro um monte de palestras, chega às vezes semana que eu faço 4 palestras em 4 lugares diferentes, eu vejo que muita gente que é da academia desconhece essas coisas. Então, começando dentro de casa, e aí eu tenho uma grande preocupação, porque muitos de vocês, por exemplo, são professores ou vão ser professores do ensino fundamental e ensino médio, e o que a gente vê no livro das crianças é que o homem destrói a camada de ozônio, que o homem está aquecendo o planeta, que são hipóteses que nunca foram comprovadas e, portanto, não devia dar. Se você colocar a lei de Newton, tá? A gravidade, entende, porque nós temos comprovação, nós temos uma equação que descreve o movimento em queda livre. Agora, colocar no livro das crianças que o homem está destruindo a camada de ozônio, que o homem está aquecendo o planeta, para mim isso não é educação, isso é lavagem cerebral. E o pior, os professores não têm condições de contestar isso. Entendeu? Então eles levam para as crianças aquilo que está escrito no livro. Então acho que começando com a academia já começa a alertar, e aí na educação de base, quem sabe para essa geração futura a gente já começa a mudar um pouco o jogo, porque essa desses últimos anos
já teve seu cérebro lavado. E eu digo isso para você porque eu gosto da aula no primeiro período, quando a garotada entra no curso de meteorologia. Depois desse discurso todo, depois de mostrar para eles essa falcatrua que é o aquecimento global, sem base científica, se eu coloco numa prova, dê sua opinião sobre o aquecimento global, você vê que muitos deles ainda persistem naquilo que eles aprenderam no ensino médio. Então, acho que um aspecto importante de reuniões como essa, onde é que a gente quer chegar? Um dos aspectos é a parte acadêmica. Agora, claro que a gente quer também envolver a sociedade nisso, mas isso é um processo muito mais lento, porque, como foi dito aqui, a mídia está fechada para isso. Você tem uma emissora como a Bandeirantes, que é aberta, né? Mas até as próprias educativas, ou algumas pertences educativas, como a Futura, por exemplo, a Net Geo, né? A History Channel, que são pertences educativas, eles não abordam, porque elas são instrumentos do pessoal de fora. Porém, se cada um sair daqui, né, pelo menos com dúvidas, e pare para pensar, então isso já valeu a pena para nós já atingimos o objetivo, porque você, depois, como um polo difusor, divulgador, você também vai colocar para as outras pessoas essas suas preocupações. Então eu reconheço que o processo é lento. Você vê, eu mostrei aí, tem a capa da Revista Brasileira de Geografia, um artigo meu publicado em 91. Também todo esse processo dos aquecimentistas também levou um tempo bastante grande. No começo não convencia ninguém, não, mas depois aos poucos. E a grande vantagem que a gente conta é com a própria natureza. Vocês vão ver, se tiver o Pacífico continuar frio, vai influenciar os outros oceanos, você vai ver os invernos rigorosos que a Europa vai passar. E aí vai ser muito difícil convencer os cidadãos europeus, asiáticos, os chineses, os russos, de que está havendo um aquecimento global. Aliás, tem um pesquisador desse Instituto de Potsdam, que publicou agora, faz 15 dias atrás, um artigo mostrando que o aquecimento global vai provocar invernos rigorosos nos próximos 20 anos. Tá? Então, é um problema sério. É um problema sério. Mas acho que a gente conta também com isso, que a série de invernos rigorosos que vão acontecer, semelhantes àquele período entre 1947 e 76. Eu posso falar isso porque eu vivi esse período, Queretino também, e nós já somos bastante velhos para isso aí. Tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, no exterior, por exemplo. Eu estava em Madison, Wisconsin, fazendo meu doutorado nesse período de 71 a 75. Eu peguei inverno com 35 graus abaixo de zero. E na época o consenso científico era que íamos para uma nova era glacial. Se esse mesmo clima se repetir, possivelmente agora até um pouco mais intenso pelo fato de que o Sol está no mínimo, então eu acho que aos poucos essas próprias ocorrências vão destruir essa temperatura, essa ideia do aquecimento global. E a urgência que vocês veem de eles procurarem fazer essas COP uma atrás da outra, você vê, enquanto a da biodiversidade está no número 10, essa já vai para o 16. A urgência que eles têm é que o tempo está acabando. E eles sabem que o clima está esfriando. E sabem que daqui a pouco esse discurso não vai chegar a lugar nenhum. Então, se nós atingirmos
o objetivo acadêmico de fazer com que cada um de vocês passe a questionar e passe isso adiante. Se nós atingirmos esse objetivo de fazer com que os leigos comecem a se questionar, ou nunca tinha parado para pensar nisso, então mesmo que a gente não tenha acesso à mídia, né, como deveria, mas acho que aos poucos, com a ajuda da natureza, a gente vira esse jogo. O interessante, como o professor falou, é uma corrida, eles estão correndo para implementar tudo no Brasil, todas as leis são mudadas com o princípio da precaução, que é a coisa mais absurda que nós estamos vendo. Assim, todas as leis é cópia fiel do relatório que o Guilherme está lá estudando, os caras copiam, assim, por falta de conhecimentos científicos, de certezas científicas, mas pelo princípio da precaução, vamos implementar isso. Os caras estão fazendo essa troca de caixa correndo. Por que vai acontecer daqui a pouco? Vai mudar e eles vão falar, viu? Consertamos. Um dia estranho. O mais estranho dos dias estranhos. Lá no horizonte o sol não apareceu. Mas o que apareceu foi a força que existe dentro de nós. Para não se assustar, não se desesperar, para fazer o que se faz todos os dias. As pessoas trabalharam como se fosse o começo de tudo. Enfrentaram o desconhecido com a paixão de cada dia. Desse dia que não teve manhã nem noite. Mostrando a todo mundo do que uma pessoa é capaz. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia, mesmo nos dias mais estranhos. Alguns acreditam que essa história é um conto, uma fábula. Outros dizem que o sol merecia um descanso. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece.